A produção cinematográfica em Goiás ganhou impulso a partir da criação do FICA, o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, que teve a sua primeira edição em 1999. Mas antes disso, já teve gente fazendo cinema aqui em Goiás. Na década de 1960, pioneiros rodaram filmes por aqui, trazendo inclusive atores e diretores do eixo Rio-São Paulo. Alguns filmes chegaram a ser exibidos em grandes salas da capital. E o trabalho de 3 desses pioneiros, João Bênio, Jocelyn Melquíades e Cici Pinheiro, foi objeto de estudo do historiador e produtor cultural Túlio Henrique Queiroz e Silva, o convidado desta edição do TBC Memória. Olá, Túlio, prazer ter você aqui com a gente no TBC Memória. Olá, é um prazer estar participando aqui do programa. Túlio Henrique é professor de História e produtor cultural. Possui mestrado em História pela Universidade Federal de Goiás. É o autor da dissertação Cinema em Goiás, Quando Tudo Começou, trabalho que vamos detalhar com ele a partir de agora. Túlio, de onde surgiu a ideia de pesquisar esses 3 cineastas que fizeram trabalhos aqui em Goiás? Bom, Enzo, na faculdade de História, quando eu estava fazendo o curso de graduação ainda, eu me envolvi com alguns festivais que aconteciam na cidade e também algumas produções que eram produzidas aqui. E nisso eu tive contato com várias pessoas do cinema em Goiás, inclusive desse período, né? Que é o período ali do começo, final dos anos 60, começo dos anos 70 em Goiânia, que a atividade cinematográfica já começou a despontar, aparecer em formas de cineclubes, também em formas de produções. E eu achei muito interessante. Como historiador, aquilo me suscitou muito interesse. Eu comecei a conhecer essas pessoas, conversar. E eu descobri, por exemplo, que aqui em Goiás, uma das pioneiras do cinema foi uma mulher, Cici Pinheiro. Embora a gente vai conversar sobre isso, a obra que ela fez não tenha sido concluída. Isso é muito interessante, você pensar que em meados dos anos 60, ali, né, segunda metade, uma mulher começou a produzir cinema em Goiás. Eu fiquei muito interessado por ela. Ao mesmo tempo, descobri que tinham outros produtores e ao assistir alguma dessas obras, algumas você encontra no YouTube, outras você tem muita dificuldade, você percebe que são obras muito diferentes. E eu comecei a questionar isso e me perguntar, e aí virou objeto de um trabalho que futuramente virou meu mestrado. Bom, vamos começar então, você falou da mulher, a Cici Pinheiro, que é consagrada dramaturga, atriz aqui em Goiás, fez carreira de televisão em São Paulo e começou a fazer um filme, né, o de Muquem, né? O Ermitão de Muquem. O Ermitão de Muquem, mas ela nem terminou esse filme. Por que então você trabalhou com ela? Porque quando no meu mestrado, quando o meu objeto ali, ele fica entre os pioneiros do cinema de ficção em Goiás, no meu trabalho eu conceitualizo isso melhor, eu tive como objeto essas pessoas que mobilizaram a força de trabalho do cinema, seja desde da produção executiva ali, pensar o roteiro. Então foi toda uma atividade que mobilizava uma série de profissionais. Alguns deles vinham de fora, mas muitos deles eram pessoas daqui que já tinham uma experiência de cinema, obviamente vinda de São Paulo, mas que já trabalhavam aqui de alguma forma. Por exemplo, antes dela filmar isso, ela já tinha tido a experiência de filmar e ter produzido a primeira telenovela de Goiás, né? A própria Cici Pinheiro, que na época não tinha acesso aos rolos de gravar a novela, então eram novelas exibidas ao vivo. Então a gente não tem material disso, mas sabe que eles foram transmitidas, foi sucesso de audiência e tal. Então, já era um pessoal que tinha uma experiência com produção audiovisual e começou a iniciar essas atividades aqui em Goiás com cinema. Por causa disso, eu achei muito importante colocar ela como uma das pioneiras, que não teve a sua obra finalizada por falta de financiamento, segundo ela mesma disse. Ela precisaria de uma ordem muito maior de investimento e ela teve só uma parcela disso e por motivos que a gente não sabe quais, ela não pôde terminar. Então, eu acho que é muito importante, não só por ela ter sido uma pioneira de iniciar essa atividade cinematográfica, mobilizar profissionais, produção, tudo, como também por ser uma mulher que no seu período... Quer dizer, ela chegou a rodar alguma coisa. Chegou a rodar. A sua pesquisa, você conseguiu descobrir se tem alguma cópia, alguma coisa assim da gravação do Ermitão de Muquem? Eu não encontrei parte desse material e caso esse material ainda exista, ele vai estar em rolos, né, de 35 milímetros ali, dificilmente estariam digitalizados. E ainda tem que rezar para Muquem para esse rolo ter mantido a qualidade, né? E ainda tem esse problema que algumas dessas obras que foram
mantidas, que a gente consegue ter acesso. Você mesmo viu uma parte dos filmes. Sim. Tem uma qualidade muito ruim, não só por causa das condições de gravação do período, mas pela qualidade de conservação, que uma estrutura cara, né? Não é simples assim conservar esse tipo de material. Tá, outro dos nomes que você pesquisou foi o Jocelan Melquiades, que, pelo que se sabe, fez um filme aqui chamado A Fraude, né, que conta a história de uma fraude no vestibular de medicina. Conta o motivo do filme e depois vamos falar do filme. O Jocelan é goiano, só que ele estudava cinema em São Paulo. Em uma das visitas dele, ele soube, né, uma notícia de que alguns estudantes de medicina não teriam passado no vestibular, no ano de 68, e aí a faculdade, a universidade descobrir que eles eram esquerdistas, né, que é o termo que ele usa, a própria universidade, por meio do seu reitor lá, considerou eles excedentes, eles não puderam participar, então, do curso de fato. Só para contextualizar, gravação 1967, 68, né? Estávamos na ditadura militar. Exatamente, muita repressão. Muita repressão. E aí eu esqueci de mencionar isso, mas isso é muito importante. E por causa disso, ele decidiu, então, contar essa história através de um filme ali que na verdade é um curta, né, um filme curto, mas que conta um pouco de como isso aconteceu e também faz uma espécie de denúncia, né, um filme denúncia. E assim, a gente vendo o filme, ele tem uma estética, para alguns, que a gente poderia dizer provocativa, para outros poderia ser pobre. Como é que você classifica? A gente tem muito movimento de câmera, né? Muita pan, muito zoom, lente aproximando, alguma coisa que cheirando a amadorismo. Você concorda com isso ou ele quis provocar mesmo? Então, na minha dissertação, eu classifico porque eu analiso os filmes do João Bênio. A minha dissertação é basicamente a análise desses filmes que foram produzidos nesse pioneirismo em Goiás. Então, eu analiso os filmes do João Bênio e analiso o filme do Jocelan. E João Bênio, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Daqui a pouco a gente vai falar. E sobre essa análise, são filmes muito diferentes. E o do Jocelan, ele está dentro de uma tradição de cinema que a gente conhece bastante, que é o cinema moderno, né? Que ali, e depois outras tradições que surgem em São Paulo, como o cinema marginal. Então faz mais parte desse aspecto, dessa abordagem de cinema. É um cinema mais rebelde, que busca discutir as linguagens do próprio cinema, então são movimentos de câmera que buscam instigar reações, né? Não é simplesmente aquela filmagem clássica linear. Então é um filme que, se você assistir, você vai perceber que ele é um filme rebelde mesmo, um filme que busca brincar com a própria linguagem e fazer alegorias de ideias e temas e denúncias. E ele está disponível no YouTube? Ele não está disponível no YouTube. É um filme que eu tenho ele através de uma cópia que o pessoal do festival que acontece em Goiânia, chama Fronteira, me disponibilizou. Mas é um projeto que eu tinha, inclusive, de poder criar um acervo para esses materiais pudessem ser acessados, né, para outros pesquisadores, pela internet, acesso através da internet. Agora, outra característica que eu vi assistindo antes da entrevista à Fraude é o uso de muitas imagens reais. Quer dizer, a ficção também, ela trabalha com a realidade, enfim. Mas imagens, vamos colocar assim, reais, recortes de jornais, hasteamento de bandeira na praça cívica. Esse filme tem uma característica que a gente chama de docudrama, misturar documentário com dramatização? Não é necessariamente isso, inclusive uma curiosidade que nos anos 40, Goiás tinha uma tradição muito forte de cinejornalismo e algumas obras nesse sentido, mas tem muito mais a ver com a tradição do cinema moderno, porque o cinema moderno, ele discute o próprio cinema, né? Ele é um movimento de vanguarda, a gente também conhece como cinema novo, e através dele, então, você imaginava como você pode contar histórias através de uma câmera sem estar em grandes estúdios, sem estar com grandes encenações, com grandes atores, celebridades, estrelas. Daí você dá mais prioridade, por exemplo, para mostrar situações reais. No caso de uma denúncia, que você está denunciando um caso que aconteceu, ele coloca fotos, imagens de jornais, então isso impacta, fala, aconteceu mesmo, embora seja todo encenado. Acontece na rua, com pessoas que não são atores profissionais, são pessoas que estão ali naquela situação. Então, ao mesmo tempo, é um filme que documenta uma realidade. Tá, e a maior parte do seu trabalho, a maior análise, foi de filmes do João Bênio, né? A maior parte porque ele tem mais filmes, né? Então, vamos para o intervalo e vamos falar sobre o João Bênio daqui a pouquinho? Vamos sim. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.
O TBC Memória conversa com o produtor cultural e historiador Túlio Henrique Queiroz, ele que em sua dissertação de mestrado na Universidade Federal de Goiás pesquisou o início do cinema em Goiás lá na década de 1960. Túlio, nós já falamos da Cici Pinheiro e do Jocelyn, e o terceiro pesquisado em seu trabalho foi o João Bênio, que produziu uma maior quantidade de filmes. Fala um pouco quem foi João Bênio, como ele chegou em Goiás, já que ele era mineiro, né? João Bênio, ele nasceu em Minas e teve um envolvimento desde da sua infância, porque a sua mãe também atuava em teatro, e ele começou a atuar, e por um convite que ele recebeu para apresentar um monólogo no Jockey Club de Goiânia, ele veio para cá e percebeu que havia uma oportunidade para ele poder se apresentar. Isso é muito interessante para se contextualizar historicamente, porque nesse mesmo período que ele estava vindo para cá, Goiânia é uma cidade muito nova, tinha sido a capital do estado de Goiás, construída há pouco tempo. Ao mesmo tempo, Brasília tinha acabado de ser construído, então era um lugar, Enzo, que ao mesmo tempo que era muito novo, tinha muito potencial de se modernizar. E o teatro era do aspecto cultural, era uma dessas vertentes, né? E ele percebeu que aqui ele poderia trabalhar com teatro, fazer toda a sua carreira. E nisso, já ele foi para São Paulo, nessas indas e vindas de trabalho, ele teve uma experiência numa obra lá na Companhia Vera Cruz, com o filme Candinho, onde ele foi ator, ele encenou um personagem que tinha problema mental, e que, por coincidência, eu descobri na minha pesquisa, a Cici Pinheiro esteve nesse set de filmagem a convite. Foi aí, inclusive, que ela aprendeu sobre cinema, mas eles não se conheciam e foram se conhecer depois, trabalharam juntos. Então, o João Bênio veio para cá, para Goiânia, já tinha um interesse por cinema, e já ali nos anos 60, ele queria gravar uma obra inclusive do Bernardo Ellis, que é um escritor goiano. Essa obra já tinha sido cedido os direitos dela, ele não pôde... Sobre o livro Tronco, né? Sobre o livro Tronco. E aí ele acabou montou uma produtora que chamava Bênio Produções e começou então a elaboração de um roteiro que foi dirigido por Cecil Thierry, cujo nome chama O Diabo Mora no Sangue. A ideia que ele teve dessa primeira obra foi uma visita que ele fez no Araguaia e teria visto uma situação lá de uma família, de irmãos que cometiam incesto. É um filme muito polêmico para a sua época. E aí ele decide começar a fazer cinema e essa obra dá muito certo. Seu Júlio, por aqui tem uma mulher e um homem. Onde? No lago. Uma mulher e um homem? É, ela estava vestida com uma roupa bonita, só aqui e aqui. O que eles estavam fazendo? Não sei. Acho que eles estavam fazendo assim, ó. O João Bênio, além de ser um pioneiro do cinema, ele é um pioneiro de um cinema que não é o termo mais correto, mas um cinema de mercado que deu certo ali naquele momento e que fomentou outras produções que viriam ali para frente. Você citou Vera Cruz, né? Até para contextualizar, foi o grande estúdio de produção de cinema brasileiro nos anos 50, anos 60, Sim, né? E que, inclusive, foi referência para muitos lugares do mundo, né? Um estúdio muito completo para o seu período ali. E foi de onde surgiram diversas escolas de profissionais do cinema no Brasil, né? Inclusive da Cici Pinheiro e do João Bênio. Tá, você comentou que o João Bênio veio para cá, pelo que a pesquisa aponta, com 28 anos de idade, já tinha uma carreira, já tinha um nome, fincou raízes aqui, mas ele ia e voltava, né? Ele, o segundo filme dele, que é o Tempo de Violência, ele já fez no Rio de Janeiro. Totalmente no Rio de Janeiro, direção do Hugo Cusné, e é um filme que ele tem uma estética já muito diferente, ele já tem mais uma característica no ar. É um filme já mais violento, né? Chama Tempos de Violência. Você é da polícia? Não. Mas eu posso lhe ajudar. Se eu fosse o senhor, sabe o que eu fazia? Denunciava. Sai da frente. O senhor não acha que é isso que deve fazer? Deixa eu passar. Ora. Mas o senhor está muito amedrontado. Eu vou lhe procurar de novo um dia desses.
Tá certo? O Diabo Mora no Sangue já foi um filme que é um filme que se passa no Araguaia, é um filme que mostra mais essa coisa bucólica ali do Rio. Já é um filme totalmente rodado na cidade, que conta ali histórias de corrupção, tudo. Um filme também meio de denúncia da época e que tem essa característica no ar, mas para o João Bênio, ele não teve um retorno financeiro tão satisfatório, ele comenta isso em todas as entrevistas dele, mas que é um filme muito bem feito. Se você assistir, o Canal Brasil tem esse filme, mas é um filme que você percebe que a qualidade dessa produção, que era feita por uma produtora de Goiás, era do mais alto nível mesmo. Muito bom. Ô, Martinho, você tá ficando ruim mesmo, hein? Me deixar falando sozinha? Encontrei um amigo. Vamos falar agora de outro filme dele, rodado na cidade de Pirenópolis, Simeão, o Boêmio. Túlio, Simeão, ele foi provocador naquele filme. Tem uma cena meio que de nudismo do ator principal, que é o João Bênio, andando seminu nas ruas de Pirenópolis. Pra dentro, minha filha! Pra dentro, minha filha! Corre, Aninha! Desgraçado! O filme O Simeão Boêmio, eu vou fazer uma linha do tempo aqui desses 3 filmes que o João Bênio faz, que se situam em Goiás, que é O Diabo Mora no Sangue, o Simeão Boêmio, depois que a gente vai falar que é o Azarento. Mas no Diabo Mora do Sangue, são pessoas que moram ali nas margens do Araguaia, que têm uma certa inocência e que, ao ter contato com pessoas que vêm da cidade, do Rio de Janeiro, com toda aquela cultura moderna, elas acabam se corrompendo e cometendo incesto. Então tem uma narrativa aí, tem uma tese, né, de que a inocência foi rompida por meio de costumes não tão virtuosos. Já no Simeão Boêmio, é uma crítica, por exemplo, que se você assistiu o filme claramente, uma crítica ao costume muito conservador do interior de Goiás. Assim, tem uma visão desse tipo. Então ele é provocador o tempo todo. Inclusive ele termina com um discurso anticonservador, vamos falar assim, desses costumes muito arraigados que se viam nos interiores do estado, e não só no interior, inclusive na própria capital. Só uma curiosidade, a Ceci Pinheiro, em uma das suas peças de teatro, ela foi duramente criticada, sofreu muito durante a sua carreira por ter beijado num palco em uma das suas apresentações, em Goiânia. Exatamente, isso nos anos 50. Nos anos 50. Agora, voltando aqui, o Simeão Boêmio é de 1970. Eu não vou usar o si para um historiador, porque não existe sim história, né? Mas será que Bruno Barreto não assistiu o Simeão e copiou na cena de Dona Flor e seus 2 maridos, quando José Wilker anda cinicamente seminu pelas ruas? Porque tem um momento que o Simeão Boêmio é uma cena muito semelhante, né? Muito semelhante. Eu não posso te dizer, mas o João Bênio, quando ele lança O Diabo Mora no Sangue, foi um filme que chamou muita atenção. Foi exibido em mais de 30 países, representando o Brasil. Inclusive, foi mencionado pelo próprio Glauber Rocha, né, mencionando o João Bênio como uma promessa do cinema. Então, a gente não pode duvidar que ele possa ter assistido esse filme ou ficar conhecendo o João Bênio e acompanhar ele, né? E aí, o Simeão Boêmio traz essa cena mesmo que você conta, e o cinema nacional ele é cheio dessas contaminações, assim, no bom sentido, né? Dessas derivações, eu não duvido que possa ter acontecido. Bom, outro filme dele é o Azarento, rodado em Piracanjuba e aqui em Goiânia. E, assim, contextualizando, né, uma vez conversando com o Cacá Diegues sobre documentário e ficção, ele fala que a ficção é um documentário também a partir do momento que registra momentos daquela sociedade. E o Azarento está disponível no YouTube, né, principalmente para os mais velhos. Quisesse recordar um pouco de Goiânia no começo dos anos 70, tem cenas primorosas ali, né? Primorosas. O cinema em si, né, quando ele ganha uma certa idade, ele acaba virando um documento do próprio cinema. E aí, no caso de filmes como esse, que tem filmagens externas, que buscam mostrar a cidade, que o objetivo ali do Azarento, para quem não conhece o filme, é justamente mostrar que um cara que vem do interior se depara com uma cidade grande, cheia de sinaleiros, vias complexas. Aquela cena do
caos que vira na Praça do Bandeirante é sensacional, É sensacional, porque ele tinha uma aura que atraía azar para todo mundo, né? Então ele acabou causando um transtorno ali. Esse filme ele acaba mostrando pra gente, é muito interessante para quem é de Goiânia, porque você vê uma outra Goiânia, né? Uma Goiânia que ficou no passado, muito bonito, e a gente até chega a ficar emocionado assim, porque é um filme que mostra coisas que a gente que é da cidade quer saber, né? Túlio, o João Bênio trabalhou com grandes atores e diretores do cinema nacional, nomes renomados como, por exemplo, Tônia Carreiro e o filho dela, Cecil Thierry, que você já citou. Ele era reconhecido nacionalmente? O João Bênio, ele teve um contato com a Companhia Vera Cruz, justamente interpretando esse personagem que tinha um problema mental no filme Candinho. A partir daí, ele fez contatos, ele conseguiu financiamentos para fazer o filme O Diabo Mora no Sangue, e daí sim, esse filme teve um sucesso relativo, é que ele criou o nome dele. Mas até então ele era apenas uma pessoa que estava tentando emergir nesse cenário que por si só era muito novo, né? Era emergente. Então, ele acabou ele contratou essas pessoas, foram profissionais contratados, mas, obviamente, tanto que o sonho dele era contracenar com a Tônia Carreiro. Ele foi muito agradável de trabalhar, sempre muito dócil e muito competente nos pagamentos, porque ele era o produtor. Ele era um sujeito que não errava no cálculo, dava tudo certinho com ele. O João Bênio, ele cresceu ao trazer essa obra dele para Goiás e, assim, entrar na história do cinema brasileiro. E Tempos de Violência também tem atores que a gente pode classificar como globais, Hugo Carvana, Raul Cortez, quem mais? Raul Cortez, a própria Tônia Carreiro. É um filme, como eu te falei, é uma obra que, se você comparar com os filmes produzidos naquele mesmo período, ela não deixa nada a dever. É uma obra muito bem produzida, com profissionais da mais alta estirpe. Se eu não me engano, o fotógrafo era um argentino que chamava Aranovich, que ele já filmava vários filmes grandes e filmou Tempos de Violência. É uma pena que ele não tenha dado o retorno que ele precisava. Ele, inclusive, comenta, curiosidade, que o dinheiro que ele ganhou com O Diabo Mora no Sangue, ele perdeu no Tempos de Violência. É verdade que ele chegou a comprar um carro, um Mercedes importado na época? Ele conta que ele comprou uma Mercedes na época, com o dinheiro que ele ganhou do Diabo Mora no Sangue. Os filmes do Bênio, muitos foram exibidos fora daqui também, né, no circuito comercial, né, nas salas de cinema. Muitos foram exibidos no Rio de Janeiro, em São Paulo, fora do país, como eu mencionei. Mais de 30 países passaram O Diabo Mora no Sangue, lógico, em festivais, algumas salas de cinema. E a Bênio Produções Cinematográficas, que era o nome da produtora dele, estava se notabilizando assim como uma produtora do cinema brasileiro, né? E isso é interessante, Enzo, porque na história do cinema brasileiro, se você comparar, pegar algum livro, acessar algum material, você não ouve falar dessas outras histórias de cinemas, que não é só de Goiás. Então você teve também um núcleo de cinema em Cataguases, em Minas, você teve em Pernambuco, você teve no Rio Grande do Sul, em vários lugares. E a minha pesquisa tinha esse esforço de mostrar como que o cinema brasileiro, a história dele, ela está para além da própria história do cinema no eixo Rio-São Paulo, e que aos poucos a gente vai montando esse quebra-cabeça. E que é muito de resistência, né? Que é muito de resistência. Túlio, brevemente, a gente tem um minutinho ainda, fala do seu trabalho como produtor cultural e no cinema. Hoje, atualmente, eu sou historiador, né? Eu trabalho também com produções de cinema, acabei fazendo um curso de cinema também, me envolvi nessa área. Trabalhei muito tempo numa produtora, chama F64 Filmes, que já produziu festivais, por exemplo, Fronteira, já teve na produção do Fronteira, que foi o festival que conseguiu resgatar o filme do Jocelyn. E através deles eu tive em produções de vários outros filmes. Hoje, atualmente, eu estou em alguns projetos de cinema, mas que eu estou finalizando um curta-metragem que se chama A Culpa, que em breve eu espero aí que ele possa estar pronto para todo mundo assistir. E quem sabe a gente mostra aqui. Túlio, mais uma vez, te agradeço, muito obrigado, parabéns pela sua pesquisa. Muito obrigado, Enzo, obrigado à TBC, e foi um prazer participar do programa. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.